do Senhor, filhos e filhas de Deus, vindo a mais um vídeo aqui no canal do Filho de Deus Oficial, tá? E hoje vamos falar sobre o que, gente? Para quem não está sabendo, nós aqui do canal estamos fazendo uma campanha de estudo sobre o livro de Josué. Então, terça-feira passada, eu falar do nosso primeiro dia da campanha de estudo, que falou sobre o quê? Quem era Josué, o que ele fazia, em relação ao chamado dele, em relação à liderança e N coisas, tá, gente? Então, se você ainda não viu esse primeiro vídeo, corre lá no primeiro para depois você ver o segundo, tá? Para você acompanhar tudo certinho, para você entender, tá? Vamos ter o quê? 7 aulas, são 7 módulos do livro de Josué, que a gente destacou algumas partes. Hoje vamos estar falando sobre o quê? Sobre a travessia do Rio Jordão, que está lá no capítulo 3 de Josué, tá? É algo de suma importância, algo que muito fala ao nosso coração, que é essa parte da travessia, né? Que tem um significado muito importante com o povo de Israel. Então já deixa o seu like aí, se inscreva no canal aqui embaixo, gente, estamos rumo aos nossos 2.000 inscritos. Falei muito rápido, né? Estamos rumos aos nossos 2.000 inscritos. Então, se o quadradinho estiver vermelho aqui embaixo, se inscreve, gente. É gratuito, eu não cobro, tá, gente? O YouTube não cobra pra se inscrever aqui no canal. Então, deixa a sua inscrição aqui embaixo, vai nos ajudar a enviar mais essa mensagem para outras pessoas, tá bom? Então, vamos lá. Vamos estar falando sobre a travessia do Rio Jordão, capítulo 3. Já pega a sua Bíblia, sua caneta, seu papel. Tô com a minha Bíblia aqui também, ó. Vocês vão rir da minha Bíblia, né? Porque ela é toda marcada. Tem gente que fala assim, você não tem papel? Papel tem. Só que eu gosto de marcar a Bíblia. Não sei você. Coloque nos comentários se você gosta. Uma pessoa já me disse que essa mania de marcar a Bíblia é pra quem é pregador. Eu não sei. Todas as minhas Bíblias são assim. Eu não consigo deixar sem marcar, gente. É algo meu, tá? Então, coloca aqui nos comentários se você é aquela pessoa que não gosta de marcar a Bíblia, não tem nada. Tipo, ela é perfeita, a Bíblia é marcada ou não marcada, gente. Mas, tipo, você não consegue, tipo, escrever nela, ou, tipo, ou você é aquela pessoa que sai escrevendo nela tudo. Me fala aí nos comentários. Mas voltando, né? Segundo dia da campanha, capítulo 3, a travessia do Rio Jordão. Então, o que vai ser destacado em relação a esse capítulo 3, tá? Primeiro, guiados pela Arca da Aliança do Senhor. Nossa. O caminhão vai passar logo agora. Pera aí, deixa ele passar. Tá, acho que passou. Vai. Voltando. Primeiro ponto. Guiados pela Arca da Aliança do Senhor, era o lugar onde Deus tinha prometido se fazer presente entre o povo. Então tá. Então a Arca da Aliança simbolizava o quê? A presença de Deus. Então estava com o povo de Israel naquele momento, tá? Os israelitas atravessaram o Rio Jordão e entraram na terra prometida. Então o foco aqui do povo de Israel, para quem não sabe, para quem não lembra, era entrar na terra prometida. O povo já estava, ó, muito tempo andando pelo deserto, caminhando pelo deserto, quase 40 anos, tá? Então, aqui o povo... Aí vocês me perguntam assim, geralmente por que o povo ficou esse tempo todo andando no deserto? Será que eles não poderiam ter chegado a tempos atrás, a anos atrás? Sim, poderia. Se eles não tivessem feito o que eles fizeram, né? Que era o quê? Ter desobedecido a Deus, adorado a ídolos, etc. Né? Então, o povo anda quase 40 anos, quase não, 40 anos, vamos dizer assim, né? Porque era a palavra de 40 anos. Por causa da idolatria, por causa da desobediência, por causa da rebeldia, da murmuração. Eles passam esse tempo todo no deserto por causa deles próprios. Não foi porque Deus falou assim, ó, povo de Israel, vocês vão ficar aí 40 anos rodando no deserto até chegar à terra prometida. Não. Eles ficam andando esse tempo todo por causa deles próprios, por causa dos erros deles, tá? Quando os sacerdotes preservam... Nossa. Perdão. Quando os sacerdotes puseram
os pés no rio, a água do rio parou de correr e os israelitas atravessaram pisando na terra seca. Então tá, isso vai ser um dos pontos mais importantes também. Tanto que a gente tá falando sobre o quê? A travessia do Rio Jordão. Eu sou o tipo de pessoa que quando eu tô lendo uma palavra, na maioria das vezes eu imagino o que eu tô lendo, né? Então vamos imaginar. O Rio Jordão está à nossa frente, o povo de Israel quer passar. E tipo, aonde eles botam o pé? Primeiramente, claro que quem coloca o pé são os sacerdotes, né? Então, a água em si vai parando de correr. Tipo, você tá vendo um rio na sua frente. Como se você estivesse vendo o mar. O mar é o quê? O mar, ele, todo momento, ele tá em movimento. Mesmo se ele tiver com onda e sem onda. Quando você entra no mar, você sente. Apesar de você não ver as ondas, quando você entra no mar, você coloca seus pés no mar, você sente o movimento do mar. Tanto que se você não segurar, você cai, né? Então, quando os sacerdotes colocam os primeiros pés deles lá e o mar abre, né? Ele seca. Quando o povo já coloca os pés, já não tem rio, né? Então, isso mostra o quê? O milagre de Deus. Porque nem eu nem você conseguiria fazer isso. É impossível. Impossível. Só Deus mesmo para fazer o rio parar de correr naquele momento, né? E quando você lê sobre o Rio Jordão, a gente lembra do povo de Israel lá no começo. Quando eles estão saindo do Egito, o faraó está atrás deles, tem um mar vermelho à frente deles, e Moisés não sabe o que fazer, e Deus faz um milagre, né? Aqui, novamente, Deus faz um milagre, novamente mostrando que Deus estava à frente deles, né? Porque se Deus não estivesse à frente, isso não poderia acontecer, tá? Então, novamente, demonstra o seu poder, a sua soberania, que Ele é Deus, né? Porque só Deus para fazer isso. Não tinha como o homem fazer, não tinha como Josué fazer pela força dele mesmo. Ah, mas Josué estava na liderança. Ok. Josué estava ali como servo, como líder, né? Sendo obediente a Deus, temente a Deus, obedecendo às ordens de Deus. Mas se não fosse Deus à frente de Josué, aquilo não poderia acontecer, tá? Quarto ponto. Josué 3 mostra a intervenção divina e a orientação sobrenatural que marca a jornada dos israelitas para a terra prometida, que é o que eu estou falando com vocês agora, né? A travessia do Rio Jordão simboliza um novo capítulo em sua história, pois eles deixaram de vagar pelo deserto para se estabelecer na terra que Deus lhe havia prometido. Então tá. Então Deus, o que aconteceu, né? Deus, ele viu o povo de Israel sofrendo no Egito, né? Ele ouviu a intercessão do povo de Israel, ele viu as orações, tudo que o povo de Israel, Deus, ele estava vendo, apesar do povo de Israel estar sofrendo, tá? E eles fazem o quê? Eles saem do Egito, passam por tudo que passaram, para ir à Terra Prometida, que foi algo que Deus prometeu a eles. Todos chegaram à Terra Prometida? Não. Até porque, como eu disse para vocês, o povo ficou andando 40 anos por causa de desobediência, de idolatria, de murmuração. Moisés, que foi um dos principais líderes, entrou na Terra Prometida? Não. Por quê? Porque ele desobedeceu a Deus. Aí eu fico imaginando, quando eu li referente a isso, eu fiquei imaginando assim, caramba, Moisés, ele passou por tanta coisa. Moisés foi uma das pessoas que mais teve acesso a Deus face a face, né? Porque a gente vê lá na Bíblia, quando ele chega lá no meio do deserto, Deus falou com ele, frente a frente, etc. O relacionamento de Moisés era tão grande com Deus, ele passou por tantas coisas com o povo, ele liderou tantas coisas, viu tantas coisas, tantos milagres, e no final das contas ele não chegou a ir para a Terra Prometida, né? E eu fiquei imaginando, imagina, a gente aqui na Terra, né? A gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente passa por batalhas, passa por desertos, tem momentos bons, momentos ruins, realizações de sonhos, momentos de frustrações.
tenta a todo momento obedecer a Deus, né? A ser uma pessoa melhor. Quando eu falo tentar ser uma pessoa melhor, uma pessoa conduzida pela palavra. Imagina a gente sofrer tudo que a gente sofre, porque um cristão ele sofre, né? Eu digo sofrer a parte de você falar a verdade e muitas pessoas não te apoiarem. Você fazer o que Deus colocou nas suas mãos e muitas pessoas estão um pouco se importando, sabe? Eu digo esse tipo de sofrimento, tá? E chegar lá num grande dia, Deus falar assim, não te conheço. Tipo, você não vai entrar na Terra Prometida por causa disso. Né? A Terra Prometida que eu digo assim é o céu, né? Você não vai entrar no céu por causa disso, disso, disso. Imagina. Tipo, eu tenho 29 anos, carinha de 15. Aí Jesus Cristo chega agora e fala, Islamis, misericórdia. Islamis, você não vai entrar na Terra Prometida, você não vai entrar no céu por causa que você deixou de fazer algo na Terra. Ali você errou e tal. Você não pode entrar no céu por causa disso. Imagina. Eu fico imaginando. Como Moisés pode ter, tipo, passado por aquilo tudo e no final das contas ele não ter entrado na Terra. Na Terra Prometida, que era onde ele estava levando o povo, sabe? Então, que a gente venha tomar cuidado. Porque às vezes uma coisa. Não existe pecadinho, pecadão. Tudo é pecado, né? Se você não entrar da maneira certa, não tem, tipo... como eu vou explicar? Não entrar de uma maneira certa. Não tem, tipo... qualquer forma. Porque as pessoas acham que entrar no céu é de qualquer maneira. Não tem. Se fosse assim, seria muito fácil, né? Não tem uma forma específica, assim, islamismo. Se você fazer uma boa obra, você vai entrar no céu. Não, não é assim. Né? A gente sabe que, primeiramente, você tem que aceitar Jesus, que você tem que ser obediente, que você tem que viver uma vida de santidade, que você tem que ser um verdadeiro cristão, você tem que ter caráter e etc. Se você estiver em si dessa forma, que tem que ser, que é através da palavra que te explica, né? Uma vida santa, você entra. Se você não tiver, você não vai entrar. Não tem como você pagar. Por exemplo, isso aqui é um dinheiro. Deus está te dando esse tanto de dinheiro pra você entrar no céu. Você não vai. Lá em cima, tipo, o que tá em relação a dinheiro, tanto faz, tanto fez. Você pode ser o milionário da terra. Você não vai entrar se você não tiver uma vida certa. De santidade, temente a Deus, que tenha Cristo no coração, sabe? Isso que a gente tem que ter em mente. Então, como eu estava dizendo, né? Essa parte da história simboliza um novo capítulo para o povo de Israel, tá? E voltando lá no capítulo 3, diz assim, ó. 3:1. Josué e todo o povo de Israel se levantaram de madrugada, saíram do acampamento do Vale das Acácias e foram até o Rio Jordão. Então aqui já mostra onde eles estavam, tá? No versículo 5 diz assim: Josué disse ao povo, purifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas entre vocês. Depois disse aos sacerdotes, peguem a arca da aliança e vão à frente do povo. Eles fizeram o que Josué mandou. Tá, aqui já tem duas coisas importantes. Primeiro, Josué disse ao povo, purifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas entre vocês. Aqui, a parte de purificar, tá dizendo o quê? Tipo, não é de qualquer maneira que você vai chegar a Deus. Não é de qualquer maneira que você vai entrar em qualquer lugar. Não é de qualquer maneira que você vai entrar no céu, tá? Primeiramente, purifique-se. Purifique-se, se consagra, se conserta, limpe suas vestes, tá? Então, isso é algo importante. Que até mesmo para você entrar em si dentro de uma igreja, eu tenho isso em mente. Não posso estar de qualquer maneira. Claro que sim. Uma pessoa em si, ela pode entrar dentro da igreja se ela não for não aceitar Cristo, né? Se ela não tiver aceitado Cristo, ela pode entrar. Sim, da maneira legal. Tanto que fala na palavra de venham até mim da maneira que vocês estão. Porque pra Deus, o que importa muitas das vezes é o coração. Se a pessoa ela tá ali suja, se ela tá com uma roupa rasgada, se ela tá... A forma que ela esteja, ela quer ter Jesus Cristo dentro dela, ela quer aceitá-lo novamente, pode vir que Jesus está de braços abertos. Aqui eu tô dizendo que tipo, não pode entrar de qualquer maneira, porque, exemplo, se eu estou
estou, voltando, né? Há tantos anos na casa de Deus. Vamos lá. Eu tenho 29 anos. Sou criada dentro da casa de Deus. Nunca botei meu pé no mundo. Graças ao meu bom Deus, pela graça dele, tá? Nunca saí, tá? E realmente eu sei quanto é importante ter o relacionamento de Deus na nossa vida e o quanto isso faz a diferença na nossa vida, tá? Um relacionamento, uma intimidade maior. E assim, imagina como é feio aos olhos de pessoas lá fora. Por exemplo, você vê uma pessoa que foi criada na casa do Senhor, uma pessoa que conhece a palavra, que conhece os louvores, que é filho de pessoa. Não tô discriminando, tá, gente? Até porque eu sei que todas as pessoas, tanto como filhos de pastor, como pessoas que moram, não, nascem na casa de Deus, também podem sair, tá? Porque, como eu li na revistinha da escola dominical, ninguém é santarrão, entendeu? Todo mundo pode ter aquele momento de sair, pode, tipo, de errar, tá? Ninguém é, tipo, super-homem e super-mulher, que não erra, que tá forte 100%, não. Tanto que na palavra diz o quê? Se você... Nossa, hoje eu tô brava, hein? Hoje eu tô brava. Peraí. Deixa eu pegar na Bíblia. Pronto, gente. Eu digo brava porque esse livro de Josué não é uma coisa muito fácil de se explicar, né? E engraçado que, tipo, quando eu tô estudando esse livro de Josué, aí vem em mente, por que não fazer uma campanha de estudo do livro de Josué? Então eu fico nervosa de estar passando da maneira certa pra vocês, tá? Lá em 1 Coríntios 10, no versículo 12, diz assim: portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Entendeu? Então, o que está dizendo aqui? Tá, apesar do que você esteja de pé, você esteja bem visto, obedecendo, uma vida em santidade, você tem que ter cuidado. Porque só porque você está vivendo uma vida assim, não quer dizer que você não possa cair mais pra frente. Então, a gente tem que ter cuidado. Se santificar mais ainda, orar mais ainda, ler a Bíblia mais ainda, porque somos seres humanos, entendeu? Então, a gente é sujeito. A nossa carne em si, ela pede pra isso. E a nossa batalha contra o pecado, ela é intensa. Então, a gente tem que ter cuidado, tá? Continuando. Aí você, vendo mais pra frente, ele fala, ó, no versículo 10, lá de Josué 3, tá, gente? Deixa eu pegar a Bíblia que eu tô enxergando. Pelo que vai acontecer, vocês ficarão sabendo que o Deus vivo está entre vocês, e que sem falta expulsará os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. 12. Agora escolham 12 homens, um de cada tribo de Israel. Quando os sacerdotes que estão carregando a arca da aliança do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, puseram os pés dentro da água, o Jordão vai parar de correr, e as águas da parte de cima ficarão amontoadas num lugar, né? Então aí você já começa a imaginar a cena, né? Eu imagino, não sei vocês. Aí no 15, no final dele diz assim, na parte B: quando chegaram ao Jordão e puseram os pés dentro da água, ela parou de correr e ficou amontoada na parte de cima do rio até Adã, cidade que fica ao lado de Sartã. Na parte de baixo, o rio secou completamente até o Mar Morto. Então o povo passou para o outro lado, perto de Jericó. Enquanto os israelitas atravessaram pisando em terra seca, os sacerdotes que levavam a arca ficaram parados no seco, no meio do rio Jordão, e ficaram ali até que todo o povo acabou de passar. Então o que? Ele estava mostrando, tipo, a soberania de Deus. Eles pararam, deixou o povo passar. Até porque, se o rio estava seco, é porque Deus estava ali, né? Aí ele mostra o quê? A soberania de Deus, o poder de Deus. E no capítulo 4, quando eles passam, tem essa parte das pedras, que é o quê? Cadê meu papel? Ó.
12 pedras são retiradas do meio do Jordão para servir de memorial nessa travessia milagrosa. Então, quando você lê o capítulo 4, você vê o quê? Que aquelas pedras foram colocadas aonde, ó? Peguem 12 pedras do meio do Rio Jordão, no lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem essas pedras e coloquem onde acamparam hoje à noite. Então, aquilo ali fosse como memorial. Tipo, todo mundo que passasse ali, visse as 12 pedras e lembrasse do que aconteceu, né? Então, era um memorial até para todo o povo que passasse. Mostrasse, ó, o povo de Israel passou por aqui, o Rio Jordão, ele secou para o povo passar, né? Para eles começarem a lembrar do que Deus fez pelo povo, do que Deus fez por Israel. O capítulo destaca a importância de obediência, da fé e da providência de Deus no cumprimento da sua aliança, né? Então, realmente, a obediência é algo primordial, né? Até porque o povo estava 40 anos no deserto por causa da desobediência. Então, quando em si Josué entra na liderança, ele a todo momento ele é obediente a Deus. Ele faz o que Deus manda. Então, é por isso também que as coisas estavam acontecendo. Porque Josué não estava pela própria pessoa dele. Ah, eu vou fazer o que eu quero. Não. Eu vou fazer o que Deus quer. Se Deus mandou eu ir por esse lado, eu vou por esse lado. Se Deus mandou ficar calado, eu vou ficar calado. Tá? É um exemplo. Se Deus me mandou eu fazer dessa maneira, eu vou fazer dessa maneira. Se Deus falou com Moisés que era para fazer isso, eu vou continuar fazendo o que Deus falou com ele. Porque era uma obediência. Naquele momento onde Josué esteve com Moisés, era uma forma de preparamento, né? A preparação para a travessia envolve a consagração do povo e reconhecer o momento de soberania e santidade de Deus. Esse acontecimento não só exalta a liderança de Josué, como também revela a presença do Deus vivo e poderoso que está no meio do povo, que foi o que eu falei com vocês. Quando ele fala não só exalta a liderança de Josué, por quê? Porque aí ele mostra que Deus estava vendo a liderança de Josué. Deus estava vendo que Josué estava sendo obediente, estava sendo temente, estava sendo um homem que estava se consagrando a Deus, que estava tendo um relacionamento. Então ali o povo mostrava, olha, realmente aquele líder, Josué, está com Deus, né? O povo poderia ver isso através dos milagres. E mostra a soberania de Deus em relação a tudo, né? Só as coisas só estavam acontecendo por causa dele. Mesmo que não acontecesse, também ia ser. Ele não ia mudar, tá? Porque Deus ele não muda apesar do que aconteceu na nossa vida. Ele continua sendo Deus. Gente, tá tendo esses pausas porque vocês sabem que os meus vídeos não estão tendo edições, tá? Então vai tudo ao vivo. Apesar de eu querer e não querer, tá? Por isso que eu fico nervosa. Porque às vezes eu tô lendo aí fica na minha cabeça assim, será que eu tô explicando bem? Será que eu não tô? Porque os meus vídeos estão sendo sem edições atualmente, tá? Por causa do problema que eu tive. Mas agora vocês me entendem, porque eu fico nervosa. Mas em relação ao contexto, tá? Já tem 20 minutos de vídeo. Pra quem ficou aqui, muito obrigada, tá? Espero que você esteja entendendo referente ao livro de Josué. Comece a pensar em si própria. Qual é a travessia que eu estou passando? Será porque eu estou passando por isso por causa de desobediência? Ou eu estou passando para que eu venha me amadurecer mais na minha vida espiritual, né? Que existem esses dois lados. O povo estava passando pela travessia nesse momento para a terra prometida e recebeu o que Deus tinha prometido. Mas eles poderiam já ter passado? Sim, mas não tinham passado por causa da desobediência, né? Então, qual é a travessia que você está passando? É porque você tem que obedecer, aprender a obedecer, aprender em si a se consagrar, né? Aprender em si a ter fé pelo que você está passando. Porque assim, todo o deserto que a gente passa, que é formado por Deus na sua vida, tá? Que existem os que não são, que é pelas nossas próprias atitudes, nossos próprios erros. O que é formado por Deus para que a gente passe? Ele nos ensina algo. Seja a esperar em Deus, a ter paciência, a ter fé, a ter coragem, a se humilhar, a saber calar quando tem que calar, a saber falar quando tem que falar. Eu já passei por essa parte, onde eu já estava passando por um processo
onde Deus usou uma pessoa e falou assim, mais ou menos assim, que não era pra mim estar falando no momento onde eu tô falando, que era pra mim ficar calada e deixar Deus me justificar. Era algo fácil? Não, não era. Nunca foi. Mas eu tive que aprender a me calar quando era pra ficar calado. E depois, mais pra frente, eu vi Deus fazendo justiça à minha vida. Então, pela honra e glória do Santo Deus de Israel, Deus verdadeiro, né? Que é o nosso Deus, Deus ele ainda faz, né? Pela misericórdia dele. Pelo amor dele pela nossa vida. Mas é isso, espero que Deus fale melhor em nossos corações. Estudem o capítulo 2, 3 e 4 certinho, para que vocês acompanhem também, né? Estudem comigo o livro de Josué. Não é um livro fácil de entendimento. Você tem que se aprofundar, você tem que estudar, né? E o que eu estou estudando, eu estou tentando passar para vocês. E espero que vocês estejam entendendo, tá bom? E é isso. Um beijo para vocês. Deixa o seu like, coloca aqui nos comentários se vocês têm dúvidas, o que vocês entenderam, o que você levou desse capítulo pro seu coração, tá? Que eu vou estar respondendo vocês. E não se esqueça, gente, de compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Aqui embaixo tem uma setinha. Você pode compartilhar em WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, onde você quiser. Compartilhe, para que mais pessoas ouçam essa mensagem, tá bom? Beijo. Amo vocês. E até terça-feira que vem, nosso terceiro dia de campanha, tá bom? Beijo.